Nós vamos apresentar aqui uma sinopse da primeira aula da matéria Administração da Igreja. Entendemos que a administração da Igreja refere-se ao conjunto de atividades e processos envolvidos na gestão e organização de atividades eclesiásticas, financeiras e administrativas de uma comunidade religiosa, de uma igreja. Isso pode incluir também gestão de recursos humanos, planejamento estratégico, gestão financeira, organização de eventos e cultos, manutenção de instalações, entre outras responsabilidades. A palavra de Deus nos diz que alguém que quer construir uma torre deve, primeiramente, sentar-se e fazer as contas, se tem condições de terminar aquela obra. E então, uma vez constatando que há condições, deve iniciar essa obra. Quando não houver condições, então deve declinar de fazer isso. A importância da administração eficaz para o cumprimento da missão da igreja. Então, a igreja tem uma missão a cumprir. E o planejamento eclesiástico ele é essencial para que isso venha a acontecer, por várias razões. Em primeiro lugar, a administração ou gestão de recursos. Então, a administração eficiente, ela garante que os recursos da igreja, sejam humanos, materiais, financeiros, sejam utilizados de uma forma eficiente e responsável, sem desperdícios. O planejamento estratégico, a administração eficaz, também envolve o desenvolvimento e implementação dos planos estratégicos que orientam as atividades da igreja. Organização e coordenação. Uma administração eficaz garante que todas as atividades serão organizadas e coordenadas de modo eficiente, buscando alcançar os propósitos de cada evento. Então, isso inclui a programação, a coordenação de voluntários, a gestão de equipes, comunicação interna, enfim, todo um trabalho de coordenação. Também a questão da sustentabilidade financeira. Uma boa organização há de estabelecer, semear, ensinar a questão da sustentabilidade financeira. Há muitos trabalhos que muitas igrejas têm anos de existência, mas não são capazes de se sustentar financeiramente. Então, esse é uma área em que a administração fará toda a diferença. A igreja precisa ensinar, estimular a contribuição financeira, prestar relatórios, tornar a igreja consciente das necessidades, enfim, todo um trabalho deve ser feito para que possa se promover a sustentabilidade financeira da igreja. Também o atendimento às necessidades da comunidade. Uma boa administração fará com que essas necessidades da comunidade sejam conhecidas e supridas pela igreja. Também o testemunho e a credibilidade, né, virão como resultado de uma administração eficaz. Isso vai contribuir para que a igreja
tenha um bom testemunho diante da comunidade. Ela será uma organização transparente, responsável, ética e por isso mesmo alcançará o respeito e credibilidade, não somente dos membros, mas de toda a comunidade ao seu redor. Existem alguns fundamentos da administração da igreja, ou seja, conceitos básicos de administração. Então, vamos falar um pouquinho, resumidamente, desses conceitos básicos. Primeiro, é a questão do planejamento. Já com muita propriedade, alguém disse no passado que falhar em planejar é planejar falhar. Então, todos os assuntos, todos os projetos da igreja, seu próprio funcionamento e propósitos devem ser planejados, né? E, inclusive, pensando em cenários futuros, devemos procurar identificar os recursos que precisamos, definir passos que temos que seguir e fazer um planejamento completo da igreja como um todo e também o planejamento de cada ministério. Organização refere-se à estruturação de recursos da organização, sejam humanos, sejam financeiros, materiais, para alcançar os objetivos definidos no planejamento. Então, isso inclui a divisão de tarefas, alocação de responsabilidades, a criação de um sistema de comunicação e coordenação. Precisamos, para uma administração eficaz, que a liderança possa ocorrer de um modo aceitável, de um modo que seja eficiente. Então, nós precisamos de pessoas capazes para liderar a igreja. A liderança é fundamental. Uma igreja sem pastor é como um navio sem um capitão. A igreja perde a sua direção, ela não consegue orientar, tomar decisões e fornecer um rumo seguro para o grupo. Então, a presença da liderança, de um pastor, é essencial para a boa administração da igreja. Um outro fator que é importante é o controle, né? É, Dentro de um projeto de administração, nós temos que controlar, ou seja, monitorar o desempenho organizacional, para que possamos garantir que as atividades estejam alinhadas com os objetivos e padrões estabelecidos, né? Então, temos que estabelecer medidas de desempenho, de análise de resultados e até mesmo de reformulação de atividades e programas. Número 6, motivação, tá? A motivação é algo importantíssimo dentro da administração da igreja. Pessoas fazem o que fazem porque elas estão buscando, de alguma forma, ser recompensadas. As recompensas podem ser coisas tangíveis e intangíveis, como reconhecimento, né, desenvolvimento de carreira, um ambiente de trabalho positivo, mas as pessoas são movidas por motivação. E um bom líder, uma boa liderança, terá que se preocupar em manter todos os membros da equipe motivados para a tarefa. A administração eclesiástica, ela, de fato, ela é uma área que tem certas especificidades, né? Então, a administração eclesiástica se destaca por sua natureza única e sua aplicação dentro do contexto
religioso. Então, em primeiro lugar, é a questão da orientação espiritual, né? A administração eclesiástica é guiada por princípios e valores religiosos. Então, a missão da igreja, o seu propósito espiritual são essenciais para a tomada de decisões e condução de atividades, inclusive administrativas. Liderança religiosa. O líder secular, ele não tem que dar satisfações, né, sobre sua vida pessoal, os seus princípios éticos, né? Mas apenas oferecem direção administrativa. No caso de liderança religiosa, essa liderança exerce autoridade espiritual, liderança pastoral sobre a igreja. Então, precisamos de liderança espiritual. Número 3, foco na fé e na comunidade. Duas coisas que a comunidade cristã tem que manter é o foco na palavra de Deus, na fé e também nas pessoas. Então, ensinar a Bíblia e cuidar das pessoas. Ensinar e cuidar são dois focos muito importantes dos quais a administração eclesiástica não deve se distanciar. A gestão de recursos, né, envolve a administração eclesiástica dos recursos sagrados, né, doações financeiras, dízimos e ofertas que são doados para a igreja, o espaço físico do templo, o tempo dos membros da igreja, tudo isso faz parte da gestão de recursos que a igreja deve cuidar. Ética e integridade. A administração eclesiástica é realizada com base em princípios éticos e valores morais. Ela não deve ceder ao pragmatismo, né? Muitas vezes os líderes religiosos estão mais preocupados do que com o que funciona do que com aquilo que é certo. Então devemos avaliar primeiro se o que queremos fazer, a nossa prática, ela é uma prática aceitável biblicamente. E depois temos que verificar se ela é uma prática que produz resultados, mas nunca inverter essa ordem. Ministérios e serviços religiosos. A administração eclesiástica, ela oferece serviços religiosos, né? Esse é o produto que a igreja oferece, né? Ensino da palavra de Deus, assistência às pessoas, estudo bíblico, culto, um programa de educação religiosa, de aconselhamento e cuidado para com as pessoas. Muito bem. Ah, essas características, então, destacam a natureza única da administração eclesiástica e como ela se concentra não apenas na gestão eficaz, mas também no cuidado espiritual e no serviço aos membros. Letra C, o papel da liderança espiritual na administração. O papel da liderança espiritual na administração é fundamental para orientar e moldar práticas e decisões administrativas dentro do contexto religioso. Então, aqui está um resumo das principais características desse papel. Primeiramente, direção espiritual. Os líderes da administração da igreja, eles devem fornecer orientação espiritual e direção para a comunidade. Então, isso diferencia, né, a liderança secular da liderança eclesiástica. O líder proporcionará direção espiritual, né? Que caminho vamos seguir? Que igreja vamos ser? Né? Também cabe ao líder, às lideranças, dar um exemplo de vida, né? Virtudes como humildade, compaixão, integridade, serviços na liderança
hão de inspirar outros a seguirem o exemplo. Então, líderes espirituais servem como exemplo de vida e fé para a congregação. Cuidado e pastoreio. Além das responsabilidades administrativas, os líderes espirituais têm de desempenhar um papel pastoral no cuidado e apoio aos membros da igreja. Então, o foco deve estar nas pessoas, no pastoreio, no cuidado das pessoas. A liderança espiritual também se diferencia pela tomada de decisões éticas, né? São consideradas não apenas as implicações práticas, mas também as ramificações espirituais de cada decisão. Desenvolvimento de líderes. Uma liderança cristã, ela deve focar no desenvolvimento de líderes. Na verdade, das marcas de qualidade de igrejas que crescem é liderança que é capacitadora, uma liderança que está focada no desenvolvimento de líderes para o ministério. Então, isso é um ponto não somente de boa administração, mas de crescimento da igreja. E conexão com a visão divina. Os líderes espirituais estão conectados com a visão de Deus para a igreja. Então, grande parte daquilo que a igreja é ou almeja ser está ligada com essa visão divina da liderança da igreja. Queremos ser uma igreja missionária, vamos ser uma igreja bíblica, vamos ser uma igreja que serve as pessoas, que ama as pessoas, que busca os perdidos, né? Uma igreja que é uma igreja centrada na compaixão pelos perdidos, enfim, essa conexão com a visão divina deve ser passada pela liderança espiritual da igreja. Em resumo, o papel da liderança espiritual na administração vai além da questão prática e envolve orientação espiritual, pastoreio, tomada de decisões éticas, desenvolvimento de líderes, tudo com base nos princípios e valores da comunidade. Muito bem, outro assunto que é importante para a igreja é a elaboração do seu estatuto, né? Esse capítulo vai abordar a importância do estatuto na gestão eclesiástica, bem como os principais aspectos relacionados à sua elaboração e cumprimento. Então, além disso, fornece orientações práticas e exemplos para ajudar a compreensão e aplicação desse documento fundamental. Então, o estatuto, o que é? É o Estatuto na Gestão Eclesiástica é um documento oficial. Estabelece as regras, diretrizes e princípios pelos quais uma igreja ou organização religiosa é governada e administrada. É como se fosse a Constituição, né? Tem a Constituição para o Brasil, para a igreja é o Estatuto, né? São as normas, são as regras que fazem com que essa entidade funcione, né? Segundo, então, essas leis e regulamentos que foram estabelecidos por ela mesma e pela lei, né? Então, aqui são alguns elementos chaves no estatuto de igreja, né? A primeira, a definição da estrutura organizacional. A estrutura organizacional. A definição da estrutura organizacional. Como é que essa igreja ela é composta, como ela é organizada, né? Também
o estatuto vai falar sobre o propósito e a missão da igreja. Qual é o propósito? Qual é a missão da igreja? Né? Procedimentos e tomadas de decisões. Como é que as decisões são tomadas? São em assembleia? É pela maioria? Quantos por cento são necessários para cada tomada de decisão, né? Então, são coisas importantes que precisarão ser definidas em estatuto. Também a gestão financeira, como será feita, né, a gestão financeira da igreja, a questão dos membros, como eles são filiados, como eles são disciplinados, como eles são excluídos. Todos esses detalhes, então, fazem parte de um bom estatuto, né? Membros, como as pessoas se tornam membros, como eles se desligam, como são feitas mudanças, alterações do estatuto. Então, existe, na verdade, uma estrutura fundamental que todo estatuto de igreja tem que obedecer. Isso é pela lei. Se você fizer um estatuto que faltem esses elementos essenciais, a igreja ela poderá ter o seu estatuto rejeitado, né? E o estatuto, então, ele estabelece todas essas coisas. Existem leis que pautam a elaboração do estatuto. E não é uma coisa que parte simplesmente da cabeça de alguém. Se não obedecer esses elementos essenciais, o estatuto será devolvido pelo cartório, que não aceitará o seu registro. Então, é recomendável, antes de mandar um estatuto para o cartório, que ele seja analisado, que ele seja até corrigido por um advogado. E então, depois disso, ser encaminhado. Né? Depois de estabelecer o estatuto, que é um documento importante, né? Há que se diferenciar entre estatuto e declaração de fé. O estatuto é um documento que vai estabelecer o relacionamento da igreja com o Estado, com os seus membros, com a sua liderança. É um documento diante da lei. E a declaração doutrinária é o reflexo da fé desta igreja. Geralmente usa-se a declaração de fé da própria denominação, que a igreja está afiliada, que ela está ligada, né? Depois de estabelecer o estatuto, é importante que a igreja estabeleça a sua missão e visão. Estabelecer a visão e missão da igreja significa declarar claramente os objetivos, os propósitos espirituais e sociais e práticos que guiam a vida e os propósitos da igreja. Então, a visão descreve o futuro desejado da igreja, o que queremos ser. E a missão define a razão de existir, por que existimos. Essas declarações fundamentais fornecem uma direção unificada e inspiradora para a igreja, em busca dos seus propósitos divinos. Como estabelecer a missão da igreja? Então, estabelecer a missão da igreja envolve definir sua razão de existir e o propósito fundamental da sua atividade. Então, isso é alcançado através de um processo de discernimento espiritual, envolvendo líderes e membros da congregação.
para identificar os valores essenciais e as prioridades da comunidade de fé. Como estabelecer a missão da igreja? A missão é, então, articulada em uma declaração concisa, no máximo 15 palavras, que descreve o compromisso da igreja em servir a Deus, ao próximo, compartilhar o evangelho, promover a justiça, o amor e contribuir para a transformação da sociedade. Essa missão orienta as ações, programas e ministérios da igreja, dando-lhes um propósito claro e inspirador. Como estabelecer a visão da igreja? Estabelecer a visão da igreja envolve um processo de reflexão também, discernimento, para identificar o futuro desejado da comunidade de fé. Isso geralmente inclui a participação de líderes e membros em discussões, orações, estudos, para discernir a direção que Deus está chamando a igreja para seguir. Então, uma vez identificada, a visão é articulada, também em uma declaração clara, breve e inspiradora, que descreve o destino almejado da igreja e motiva seus membros a trabalhar em unidade para alcançá-lo. Essa visão serve como um farol orientador, influenciando decisões, os esforços e atividades da igreja para cumprir sua missão e propósitos divinos. Os valores da igreja. Os valores da igreja envolvem princípios fundamentais que orientam e moldam o caráter e a cultura da comunidade de fé. Então, isso é alcançado através de um processo participativo, que envolve líderes e membros da congregação, envolvendo e refletindo sobre crenças e convicções que são mais importantes para a vida prática da igreja. Por exemplo, fidelidade às escrituras sagradas, preservação da boa doutrina, a comunhão entre os irmãos, a fidelidade a Deus, a defesa dos valores fundamentais da fé. Então, são princípios fundamentais, né? São valores que a igreja vai defender. Precisamos, depois de estabelecer missão, visão e valores, estabelecer metas e objetivos, né? Então, isso inclui identificar áreas chaves de foco e necessidade da comunidade, alinhadas à visão, missão e valores já estabelecidos da igreja. Precisamos também estabelecer propósitos e um plano de ação, que envolvem processo deliberado de identificação de prioridades e definição de estratégias para alcançar objetivos definidos, né? Então, vamos estabelecer também os propósitos, ah, baseado na identificação de áreas de foco e necessidades da comunidade. Propósitos claros e inspiradores que expressem o compromisso da igreja em cumprir sua missão e visão e valores. Plano de ação, então, é desenvolvido um plano de ação adequado que inclui metas específicas, atividades, responsabilidades, prazos e recursos necessários para cada objetivo. O plano de ação é comunicado à congregação de maneira clara e envolvente e é implementado de forma colaborativa, envolvendo líderes e membros da igreja. Durante a implementação, são realizadas avaliações regulares para monitorar o processo, identificar desafios, fazer ajustes conforme necessário, garantindo que a igreja continue sempre alinhada com seus propósitos e objetivos ao longo do tempo. Então, o plano de ação envolve objetivos específicos, atividades,
recursos necessários, prazos para se alcançar, responsabilidades, acompanhamento e avaliação e ajustes e melhorias. E com isso encerramos aqui o resumo da primeira aula de administração da igreja. Deus vos abençoe.